Estamos aqui no nosso sexto e penúltimo dia do desafio, trazendo uma palavra do Senhor aqui para nós. Então, o propósito nesse dia, nós vamos falar um pouco mais, mergulhando um pouco sobre algumas características e algumas coisas que a palavra, que o próprio Senhor Jesus nos deu como antídoto, como ferramenta para vencer a ansiedade. Então, nós trabalhamos aqui a ansiedade na perspectiva espiritual. Então, existem espíritos malignos que trabalham na dinâmica do medo, e dentro da fortaleza do medo tem essa fortaleza específica, essa fortificação específica baseada na ansiedade. Entendemos também que o medo, ela é a fé negativa, é a força do inferno. E todas as vezes que nós somos tomados pelo medo, todas as vezes que nós somos tomados pela dúvida, todas as vezes que, que nós somos dominados por essas estruturas, nós somos arrastados para fora da vontade de Deus. Entende? Nós falamos sobre a dinâmica da ferida, por que nós precisamos receber perdão e perdoar. Na dinâmica espiritual aí, a verdugos são espíritos malignos carrascos, responsáveis por torturar a vida daqueles que não liberam perdão. Então, nós temos que sair dessas armadilhas. Então, o perdão, além de ser benéfico, é uma bênção, né? Porque, queridos, é um ato de inteligência. Então, nós precisamos fazer isso. Precisamos nos entregar aos processos que Deus nos direciona. Eu gosto muito na palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, a explanação do Sermão da Montanha. Então, principalmente ali no capítulo 6, ele vai falar sobre a questão das obras de justiça, né? Como que nós devemos andar, falando sobre a questão de como ajudar as pessoas, instruções sobre sobre a oração, a oração do Pai Nosso em si, como devemos jejuar, a administração dos bens, a importância da perspectiva. E no capítulo 6, versículo 25, ele vai falar sobre a ansiedade da vida, não é? E, e nos ensinando ali, exatamente, é o mapa de como que um cristão ele deve conduzir sua vida. E se o Senhor falou sobre a ansiedade, é porque nós precisamos guarnecer essa área. Nós precisamos dar atenção para essa área. Então Deus nos chamou a atenção sobre por que nós devemos jejuar, como nós devemos orar, como nós devemos conduzir todas as coisas, a administração dos bens, o amor a Deus, o amor ao próximo e a ansiedade. A ansiedade excessiva é um dos males que mais alastra na humanidade. Então, existem alguns estudos especializados que apontam que 70 a 80% da população mundial sofre constantemente com ela. Então, isso é um tema atual e muito relevante para se tratar, para se trabalhar. Então, se é um tema relevante, é um tema atual, e como eu estava dizendo esses dias, que o discernimento que o Senhor tem nos dado de como se posicionar nesse tempo, é que nesse tempo haveria uma atmosfera de apostasia e haveria um espírito que tiraria a paz da terra. Então as pessoas, queridos, elas estão ficando literalmente muito confusas, muito agitadas, muito nervosas, muito ansiosas. Literalmente, elas estão dando tilt, irmãos. E esse clima de apostasia, esse clima de deserção da fé,
esse esfriamento da fé, dá-se a dinâmica da incredulidade, que ela vem de decepções, que ela vem do medo, que ela vem da dúvida, que ela vem do orgulho e tudo isso. Então nós estamos nesses dias trabalhando essas questões. Por que nós apresentamos hoje uma questão de um jejum? Que nós precisamos de quebrantamento, nos esvaziar dessas estruturas de orgulho que nós precisamos vencer. O orgulho é a gasolina, ou a cola também, é a gasolina que infla todas as obras da carne, toda a estrutura pecaminosa dentro de nós. O orgulho é a cola que faz com que essas coisas colhem em nós e ela vai criando uma crosta, ela vai criando uma estrutura como uma gaiola espiritual que vai prendendo você, que não deixa você romper, que não deixa você avançar, que não deixa você crescer, que não deixa você cumprir, primeiro entender a vontade de Deus e muito menos fazer. Então, se o seu entendimento está obscurecido, fatalmente isso vai te atrapalhar no seu relacionamento com Deus. Entende? Então, vamos abrir lá. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, e hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, o seu reino, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Então, olha só, queridos, aqui nós estamos falando só a palavra escrita. O Senhor nos direcionando aqui, o Senhor nos lembrando que não andeis ansiosos. Aqui a instrução é: não andeis como andando. Aqui está falando de uma pessoa que ela tem a sua prática de vida, a sua conduta como alguém, não é alguém que está ansioso, é alguém que se tornou ansioso. A identidade de ansioso. Logicamente, queridos, tem situações que vai nos deixar um pouco mais eufóricos, um pouco mais agitados, mas durante um período curto de tempo. Agora aqui, nós estamos vendo uma pessoa que anda, é um estilo de vida da pessoa. A pessoa vive preocupada.
Aquele espaço que nós deveríamos dar lugar à fé, ele começa a se encher de preocupação. A preocupação, queridos, ela vai nos levar para a falta de fé. Você vê que Jesus mais lá na frente vai falar: quanto mais a vós outros, ou seus homens de pequena fé. Ele está falando aqui, seus incrédulos. Então, a obra da preocupação, ela é uma obra de incredulidade. Ela é uma obra de esfriamento espiritual, de embotamento espiritual e de morte espiritual. Porque aqui está falando da identidade de uma pessoa que ela já trouxe sobre si uma identidade, não andeis ansioso, uma pessoa que, quantos já viram, você mesmo já falou, não, eu sou ansioso, não, eu sou assim. Por causa daquilo que você está fluindo, você acaba aceitando aquilo sobre si como identidade, não como um estado temporário. É isso que a gente está falando. Então, sempre quando você for falar a respeito da ansiedade, não fale que você é ansioso. Você pode falar que você está um pouco agitado, mas comece pela qualidade das palavras que você verbaliza na sua boca. Como você descreve se aquilo é uma identidade ou se aquilo é um estado. Quem está pegando? Parece simples, queridos. A palavra está escrita, a gente tem acesso, muitas vezes a gente leu, leu isso, mas a gente nunca entendeu. Ele está falando aqui de pessoas que vivem preocupadas. Pessoas que vivem preocupadas. Olha a palavra, preocupação. É uma ocupação, uma coisa que está alocando espaço. E você, com esses espaços alocados, não tem espaço para coisa nova na sua vida. Toda vez que uma pessoa anda, ela tem esse estilo de vida de preocupação. Ela está falando assim: eu não quero coisas novas na minha vida. Eu não aceito coisas novas na minha vida. Eu estou fechado para coisas novas na minha vida. Entende? Que não é o que você fala que é. É de fato como você está fluindo, como você está reagindo. Você consegue até esconder as suas ações, mas as suas reações diante dessas situações que você está passando, elas denunciam o que está operando na sua vida. Ah, eu creio em Deus, o Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha força, Deus é bom, mas no momento em que as coisas apertam, a gente age o contrário. Espera aí, que fé é essa? Então é esse tipo de fé que Jesus batia ferrenho. Homens de pequena fé, quantas vezes ele fez isso? E qual é o antídoto para isso? Buscar o reino, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então você vai ver, muitas vezes, Jesus falando acerca do reino. O reino é semelhante a um homem que plantou a semente no campo e ele foi dormir e não sabendo ele como, aquela semente lá foi e germinou. Então fala de homens que precisam tomar atitude, e a atitude aqui, ela te tira da passividade e te leva para a esperança. A esperança, queridos,
ela não é do verbo esperar passivamente. Ela é do verbo esperançar. O que é o verbo esperançar? Eu plantei, eu reguei, eu arei, eu cuidei de tudo. Agora, depois de ter cuidado, plantado, feito a minha parte, a outra metade da laranja, né? E o Senhor vem com algo, e eu venho com a outra metade da laranja e completa. Entende? Para trazer à existência tudo aquilo que já está no plano espiritual liberado, é uma postura atitudinal do verbo esperançar. Fiz tudo o que dependia de mim, na dependência do Senhor. Agora eu vou aguardar. Agora eu vou despreocupar. O que é uma pessoa preocupada, queridos? É aquela pessoa que faz, entrega para Deus talvez, ou talvez nem entrega, e toma de volta e fala, não, agora é como se o resultado dependesse de você, quando não depende. E a gente fica preocupado, a gente fica agitado, e a gente perde o hoje. A gente começa a colocar a força do braço como a sua fonte de confiança. E aí a gente entra no paralelo da idolatria, da obstinação e do orgulho. E o tempo todo nós estamos caindo, levantando, caído, ansiosos, nervosos, duvidosos. Irmãos, olha só o que vai acontecer. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. A incredulidade, a obra da preocupação, ela vai nos levar para longe da presença de Deus, para longe daquilo que é importante para o Senhor. Ele vai te levar para quê? Lá vai falar, os covardes, a covardia. Ele vai te levar para a incredulidade. Isso vai te levar, a incredulidade vai te deixar sem freio. E aí você vai entrar na depravação. Entrando na depravação, com ainda mais velocidade, ladeira abaixo, na atmosfera do assassinato. O assassinato moral e até físico. Da imoralidade sexual, e você já não tem mais temor. Da feitiçaria, da idolatria, da mentira. E se associando a esses espíritos que se alimentam dessas coisas, começam essas realidades infernais. E aí é que tá, irmãos. No reino, lembrando do reino de Deus, o reino de Deus são para os covardes? O reino de Deus são para os incrédulos? São para os depravados? São para os assassinos? Os que cometem imoralidade sexual? São para aqueles que, de fato, talvez um dia tenham feito isso, se arrependeram verdadeiramente, se posicionaram no Senhor, renunciaram a essas obras e caminham em boas obras. Entende? E qual é a vacina que o Senhor nos dá aqui? Olha, buscai primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Romanos capítulo 14, versículo 17 até o versículo 22. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então não é qualquer alegria.
Não é qualquer paz. Porque você pode tentar encontrar paz fora de Deus, mas lá você não vai encontrar. João capítulo 14, versículo 27 vai dizer: Deixo a minha paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês. Não como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Aqui, Jesus, irmãos, ele está nos dando uma direção. Não andeis ansiosos. Ou seja, isso depende de Deus? Sim ou não? Estar ansioso ou não? Não depende de Deus. Depende de uma postura nossa. De você dizer, eu não aceito ansiedade sobre a minha vida. Senhor, eu te entrego essa situação aqui, ó. Senhor, eu tô passando por essa situação, mas eu não vou deixar ser tomado por isso. Eu não vou me deixar inquietar com o dia da manhã, pois o amanhã ele vai trazer os seus cuidados. Daí você faz um planejamento. Não é errado você planejar o dia de amanhã. E em cima desse planejamento, só de você fazer, já vai quebrar bastante aí a ansiedade. Planejamento. Primeiro, buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça, irmãos? É colocar as coisas no lugar. É você concluir o seu passado. É você ver as coisas que estão desarrumadas, desajeitadas na sua vida, que estão te trazendo preocupação. Mapeia isso, coloca no papel e começa a orar em cima disso e tomar uma atitude prática, porque isso está te prendendo. Imagina o seguinte, que você está vivendo uma situação aonde todas as vezes que você pensa que você tem que fazer algo e não faz e fica ansioso, é como se amarrassem pequenos barbantes em você. Imagina, hoje eu amarro um, hoje eu amarro o outro, eu consigo me mover, eu consigo arrebentar, eu consigo avançar. Aí, de repente, eu amarro dois, depois eu amarro mais dois, depois eu amarro. Chega um momento, irmãos, que eu tô tão atado, tão paralisado, que eu já não consigo mais arrebentar aqueles barbantes. E aí eu fico preso naquilo ali. Espiritualmente, tem muitas pessoas que estão dessa maneira. E nós vamos orar hoje, queridos, pedindo para que o Senhor quebre esses cordões, quebre essas coisas. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em quem? No Espírito Santo. Uma vida dependente do Espírito Santo. Áreas completamente rendidas ao Espírito Santo. Essas áreas que estão com medo, essas áreas que estão tomadas pela ansiedade, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Se há algo espiritual por trás, eu preciso eu preciso remover, desalocar, expulsar todo espírito maligno que está tentando preencher aquela área. Porque eles são oportunistas, irmãos. Encontrou uma porta, o diabo é ladrão. Ele tem prazer em pular o muro, ele tem prazer em ver um vacilo seu, um vacilo meu, e entrar. É ladrão, é salteador, é estranho aos homens, é mercenário. Quer ver seu fim. E se nós continuarmos a dar lugar, está falando aqui, não dê lugar, não seja ansioso, não dê lugar para isso. Tá entendendo? No Espírito Santo, justiça, paz.
e alegria. Nós falamos um pouco sobre essa dinâmica dos ladrões de alegria. Alegria como um ambiente do gerar. Todas as vezes que você perde a alegria, que você perde a paz, você entra em ambientes infernais. E eu quero te desafiar esses dias a entrar nesse ambiente de justiça, que é colocar as coisas no lugar, a paz. É pedir para que o príncipe da paz te conduza nesse processo. E a alegria para que você possa gerar coisas grandes e novas em Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Fala assim, Pai, em nome de Jesus, eu venho diante da tua presença. E eu quero pedir perdão ao Senhor, Pai, por todas as vezes que eu ignorei Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34, onde o Senhor me disse para não ficar ansioso, para eu olhar para a natureza e ver como o Senhor cuida da natureza. Me perdoa, Senhor, pela incredulidade. Me perdoa, Senhor, por colocar a minha esperança e a minha confiança no meu próprio braço, naquilo que eu mesmo podia fazer. E eu tentei fazer fora da dependência do Espírito Santo. Me ajuda a entender, Senhor, que tudo que eu faço fora da dependência do Espírito Santo é uma tarefa que me leva ao legalismo. Não quero ser legalista, Senhor. Eu quero ser conduzido pelo Teu Espírito. Espírito Santo, me perdoa por querer conduzir minha vida sozinho. Me perdoa por me afastar tanto por causa das preocupações. Me perdoa por perder a paz, pensando que eu não seria cuidado. Me perdoa, Senhor, porque muitas das vezes eu duvidei na prática daquilo que o Senhor poderia fazer na minha vida. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. E me ajuda a andar nos seus caminhos. Me perdoa, Senhor. No nome de Jesus, por todas as vezes que eu me deixei perder a paz e a alegria. Por todas as vezes que eu me deixei ficar aflito. Hoje eu sei que a vida do aflito todos os dias são maus, mas a vida de quem é alegre são banquetes contínuos. Senhor, eu quero banquetes contínuos. Eu renuncio e rejeito agora toda preocupação. Eu renuncio e rejeito agora todo medo. Eu renuncio, eu rejeito agora todo espírito maligno por trás de tudo isso. Me perdoo agora, Senhor, por permitir, por aceitar a condição de ser ansioso. Eu não sou ansioso. Eu não sou ansioso. Eu declaro a cruz de Cristo, a mensagem da cruz, a obra redentora da cruz, me curando, me libertando, me salvando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A minha mente pega fogo agora, queimando agora todo pensamento e todo sofisma. Em nome de Jesus, eu declaro agora a força do Espírito, através da fé, que seja quebrada agora essas fortalezas, que comecem a ser enfraquecidas agora essas fortalezas. No nome de Jesus, tudo que o Senhor Jesus quer julgar, julga hoje, Senhor, e quebra. Julga hoje, Senhor, e rompe. Julga hoje, Senhor, e traga ao chão. Jogue, Senhor,
por terra todas essas fortalezas, Senhor, que tentam me atormentar, que tentam me afligir, que tentam me torturar, em nome de Jesus. Eu entro no ambiente agora de paz, de alegria e de justiça no Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu recebo agora, Senhor, a força do Senhor para conduzir a paz e ser edificado pelo Senhor em nome de Jesus. Amém? Continue orando, pedindo para que o Senhor tire toda a preocupação e faça a tua parte. Amém? Não se preocupe, uma ótima ferramenta para isso é depender do Espírito, é buscar primeiro o reino, os interesses do Senhor. Senhor, o que que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Senhor, eu estou planejando aqui, ó, e estou te apresentando meus planos e os meus projetos. A tua palavra diz que se eu apresentar diante do Senhor, e se essas coisas estiverem de acordo com o que está no seu coração, os meus planos serão estabelecidos. Sabe, na dependência do Espírito. E não na rebelião, na obstinação. Dependa do Espírito Santo de Deus. Entre nessa atmosfera. Entre na nessa constituição do reino. Receba a justiça de Deus, a paz de Deus e a alegria de Deus. No nome de Jesus. Fazer minha parte, depender do Espírito. Amém. O Senhor vai conduzir todas as coisas. Exatamente. Então nós precisamos sair dessas atmosferas de passado. Amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui com o pastor Fernando Tigre e ele vai estar nos abençoando aqui também com uma palavra final do último dia do nosso desafio de 7 dias. E eu já vou lançar outra, uma outra coisa aqui, uma surpresa, tá? Fernando Tigre, ele tem um testemunho maravilhoso. É lá de BH e de Minas. Abençoado, viu, meu irmão? Ele já trabalha com isso há bastante tempo e tem ferramentas, coisas poderosas que vai estar impartindo conosco aqui. Não perca amanhã e a gente se encontra em nome de Jesus, amém? Meu esposo é muito assim, eu tô tentando trabalhar para não ficar desesperada nas coisas, apavorar e se preocupar. Eu não sei se você participa hoje de uma igreja, Naide. Procure teu pastor, ajudar você nesse momento aí, ó. Procure conselho, homens e mulheres de sabedoria para te ajudar nisso aí, viu? Porque às vezes sozinho a gente não consegue, é, por causa de tantas coisas, a gente acaba não tendo aquela visão e às vezes a gente tem aquele ponto cego, a gente precisa de conselho. A multidão de conselheiros há sabedoria. Tem muitos, fica ansioso como fiquei de frio na barriga, mas o pensamento é mais acelerado. Eu sinto mais no corpo, com atenção em alguma parte do corpo, me pega mais na mente. Exatamente. Por quê? Pensamento gera sentimento, que gera comportamento e que retroalimenta esses sentimentos aí. Irmãos, nós temos menos de um minuto que vai encerrar aqui, mas que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Continue, queridos. Continue até amanhã. Nós vamos vencer isso aí. Deus abençoe tremendamente.
Aleluia.